milionário entra no hospital e trava em choque. Um menino sujo e magro está abraçado à sua filha doente. Antes que ele chame a segurança, o olhar do garoto o desmonta. O que acontece a seguir destrói tudo o que ele acreditava e muda sua vida para sempre. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A porta do quarto 407 estava entreaberta. Eduardo Mendes não batia antes de entrar. Nunca. Não por arrogância, mas por hábito. Afinal, era o pai da paciente e também o homem mais influente no conselho do hospital. Mas naquele instante, ele desejou ter batido. Ao empurrar a porta devagar, o que viu fez seus pulmões travarem. Um menino sentado ao lado da cama de Isadora, sujo, roupa rasgada, cotovelos ralados, um boné surrado cobrindo metade do rosto, e mesmo assim, tão imóvel, tão silencioso, tão presente. Seus dedos pequenos envolviam a mão da menina, sua filha, que dormia profundamente, respirando com dificuldade, os fios do monitor cardíaco presos ao peito. O mundo girou. Por um segundo, Eduardo achou que era um sonho ou um pesadelo. Deu um passo para trás, como se o chão tivesse ficado inclinado. O som do monitor bipando, lento e constante, perfurava o silêncio como uma gota d'água em um cômodo vazio. Quem é você? Sua voz saiu mais baixa do que ele esperava, seca, ameaçadora. O menino ergueu os olhos, e naquele olhar havia algo que Eduardo não conseguia decifrar. Não era medo, não era arrogância, era ternura. Aquela ternura desarmava, irritava e, ao mesmo tempo, doía. Isadora soltou um leve suspiro, ainda dormindo. O menino levou o dedo indicador à boca, pedindo silêncio com um gesto gentil, quase protetor. Eduardo avançou. Sai de perto dela, agora. Luan? Ele ainda não sabia o nome, mas aquele era o nome do menino. Hesitou por um segundo e soltou a mão de Isadora com delicadeza, como quem devolve algo sagrado. Depois se levantou devagar, mas não correu. Não pediu desculpas. Apenas ficou ali, parado, encarando-o com olhos escuros e calmos, contrastando com seu rosto encardido e franzino. Do corredor, uma enfermeira apareceu, alarmada pela tensão no tom de voz de Eduardo. Senhor Mendes, o que aconteceu? O que esse garoto está fazendo aqui dentro? Isso é um hospital. Minha filha está em estado crítico. Sua voz estalava de raiva e pânico. A enfermeira empalideceu. Senhor, ele vem aqui quase todos os dias, só por alguns minutos. Isadora fica mais calma quando ele está. Achamos que o senhor sabia. Sabia? Ele quase riu, incrédulo. Vocês estão deixando um mendigo entrar no quarto da minha filha sem minha permissão? O menino ainda não tinha dito uma palavra. Antes que Eduardo o expulsasse, Isadora despertou com os olhos inchados e confusos. Papai! Ele correu até a cama, abaixando-se ao lado dela. Filha, está tudo bem. Esse menino, ele estava aqui. Você o conhece? Ela piscou devagar, como se acordasse de um sonho doce e caísse na realidade fria. Ele não te machucou, certo? Insistiu Eduardo. Isadora agarrou o lençol com força. Não, não machucou. Ele é meu amigo. O Luan. Eu gosto quando ele vem. Eduardo recuou, como se tivesse levado um tapa. Luan, ainda parado ao lado da cama, deu um passo para trás. Ele conta histórias. Fica comigo quando você não vem, completou Isadora, a voz frágil como papel de seda. Silêncio. Denso. Incômodo. A enfermeira nervosa tentou intervir. Senhor Mendes, ele nunca fez nada de errado. A senhora Regina da limpeza o conhecia. Disse que o menino ficava no corredor e que sua filha sorria quando ele aparecia. A doutora Paula também sabia. Ele nunca passou mais que 20 minutos no quarto. Eduardo olhou para o menino de novo. Suas mãos estavam sujas de terra e arranhadas, mas uma das unhas tinha um curativo improvisado.
talvez feito por alguém que se importava. Havia poeira nos cadarços, mas também cuidado no modo como ele se aproximava de Isadora. Aquilo não fazia sentido. Não havia lógica, segurança, ordem. E mesmo assim ali estava sua filha, frágil, doente, solitária, sorrindo pela primeira vez em semanas. Um menino de rua estava cuidando dela melhor do que ele. A vergonha o atingiu como uma onda gelada. "Vá", disse ele, sem encarar o garoto. Só "vá". Luan obedeceu. Silenciosamente, atravessou o quarto, parou na porta, olhou para Isadora e, por fim, sumiu no corredor. Eduardo ficou parado, estático. Por dentro, um redemoinho de perguntas. Quem era aquele menino? Como havia conseguido entrar tantas vezes? E o mais inquietante, porque, mesmo agora, sentia que talvez tivesse feito algo errado ao mandá-lo embora. A porta do quarto 407 ficou trancada pelos 2 dias seguintes. Eduardo ordenou pessoalmente e reforçou a ordem com 2 palavras que ninguém ali ousaria desafiar: responsabilidade civil. A direção do hospital, constrangida, prometeu uma apuração interna. Enfermeiras foram realocadas. O segurança da ala infantil, afastado temporariamente. Uma série de e-mails formais, trocados entre o jurídico e a administração, tentava apagar o fogo que Eduardo acendera, não apenas por indignação, mas por medo. Medo de que algo fora de seu controle estivesse se infiltrando em seu mundo cuidadosamente blindado. Do lado de dentro do quarto, Isadora mergulhou em silêncio. Ela não respondeu ao café, murmurou a enfermeira. Nem ao almoço. Só bebeu água, respondeu outra. A pediatra-chefe, doutora Paula, de rosto sereno mas firme, chamou Eduardo para uma conversa no final da tarde. Senhor Mendes, entendo sua posição, entendo sua raiva, mas sua filha não comeu direito desde que o menino foi afastado. Isso não é justificativa para permitir a presença de alguém sem autorização no quarto de uma criança em recuperação, cortou ele ríspido. Estamos falando de um menino de rua, Paula, sem histórico médico, sem identificação. Poderia ter infectado minha filha, roubado, machucado. Ele não fez nada disso, rebateu calmamente a médica. Pelo contrário, ela deslizou sobre a mesa uma folha com os registros cardíacos de Isadora. Nos dias em que Luan esteve com ela, os níveis de estresse diminuíram, a pressão estabilizou, o humor melhorou. Isso não é coincidência. A menina sente falta dele. Eduardo respirou fundo, apertando os olhos com a ponta dos dedos. Paula, eu não sei o que fazer com isso. Talvez não precise fazer nada agora. Só permitir que ela veja o menino mais uma vez. Supervisionado. 30 minutos. Se não for benéfico, cortamos. Mas do jeito que está, Isadora está se retraindo. Isso é mais perigoso do que qualquer bactéria que ele possa carregar. Na manhã seguinte, Eduardo estava parado do lado de fora do hospital, ao lado do segurança recém-reintegrado. A calçada ainda cheirava a café derramado e asfalto quente. O fluxo de carros deixava o ar tremendo com o calor. Ele costuma aparecer aqui entre as 7 e 7h30, disse o segurança. Fica ali, perto do canteiro. E ali estava ele, Luan, sentado de cócoras com um pão amanhecido nas mãos e uma garrafinha de plástico pela metade. Seus olhos passeavam discretos pelos rostos apressados, como se procurasse um sinal invisível. Eduardo avançou. Parou a 2 metros do menino. Luan. O garoto ergueu os olhos com lentidão, reconhecendo-o. Senhor, por que você entrou no quarto da minha filha? Silêncio. Só o barulho distante de ambulâncias e buzinas. Ela estava chorando. A resposta veio como uma flecha de simplicidade. Você não tinha permissão, mas ela estava chorando. Eduardo passou a mão no queixo. Parte de si ainda queria expulsar aquele menino da cidade, mas outra parte, mais silenciosa, mais perigosa, queria entender o que havia naquele olhar calmo. Você não é parente, não tem ficha, não pode simplesmente invadir um hospital. Eu não invadi, respondeu Luan, olhando nos olhos dele pela primeira vez. A janela estava aberta. O homem respirou fundo.
A médica permitiu uma visita, curta, supervisionada, e depois disso, acabou. Está claro? Luan assentiu. Havia respeito no gesto, mas também um tipo de resistência silenciosa. Ele não era submisso, nem insolente. Era outro tipo de força. Dócil, porém intacta. O reencontro entre Isadora e Luan durou 26 minutos. Eduardo assistiu de longe, do vidro espelhado da sala ao lado. Luan entrou tímido, tirando o boné ao ver a menina. Ela abriu um sorriso instantâneo. Tentou se sentar, mas tossiu. Ele segurou a almofada para apoiá-la. Sentaram-se lado a lado. Ela começou a falar sobre uma borboleta que havia visto pela janela. Ele respondeu com uma história de quando tentou capturar uma com um saco plástico e acabou caindo num laguinho. Eles riram. De verdade. Eduardo sentiu um peso estranho no peito. Uma cena tão simples, mas tão inacessível para ele. Ao final da visita, quando Luan foi chamado para sair, olhou para Eduardo no corredor e disse: "Obrigado. Foi só isso." Mas naquele obrigado não havia submissão, nem medo, nem bajulação. Apenas um reconhecimento limpo, quase nobre, dignidade. Eduardo demorou para processar o sentimento que aquilo gerou, mas algo em sua barreira começou a ceder. O dia amanheceu com um céu pálido, coberto por uma neblina espessa que parecia sussurrar pelos becos. O vento batia gelado, levantando sacos plásticos e folhas secas ao longo da calçada quebrada. Sob uma marquise de concreto úmido, escondido atrás de 2 contêineres enferrujados, Luan abriu os olhos ao som de um alarme distante. Era o toque do hospital. Seu corpo doía. O chão, irregular e duro, não oferecia conforto. A manta que usava era fina, quase translúcida pela quantidade de furos. Ainda assim, ele se levantou com uma agilidade resignada. Havia aprendido a acordar rápido. Dormir demais, ali, era perigoso. Podia significar voltar com menos do que chegou. Ou nem voltar. Limpou os joelhos com as mãos, mesmo que isso não mudasse a sujeira. Enfiou os dedos entre os cabelos desgrenhados para desalinhar um pouco os nós e prendeu o boné surrado sobre a cabeça. Depois, apanhou do bolso uma folha de papel dobrada com cuidado. Seu único tesouro naquela manhã era um desenho. Isadora, sentada numa cama com asas de fada. Ele, ao lado dela, segurando uma borboleta amarela com as 2 mãos. E no canto inferior da folha, uma estrela com o nome Luan, escrito em letras grandes e tortas. Ele queria que ela visse. Do outro lado da cidade, Eduardo tomava café preto amargo, enquanto encarava 3 fotos dispostas na mesa de vidro. À sua frente, o detetive particular que contratara falava com precisão profissional. As imagens foram captadas em diferentes pontos nas últimas semanas. Aqui, apontou, ele está dormindo atrás do hospital, embaixo de um toldo improvisado. Aqui, comendo do lixo do refeitório. E nesta, aceitando uma marmita da funcionária da limpeza. Ela foi identificada como Regina Lopes, trabalha na ala de esterilização. Eduardo observava tudo sem dizer uma palavra. O contraste era gritante. Ali, em sua sala de reuniões de 26º andar, cercado por mármore importado, luminárias escandinavas e painéis de vidro que refletiam o skyline da cidade, via a imagem de um menino com a pele encardida dormindo sobre papelão. "Alguma identificação?" perguntou. "Nada. Sem certidão de nascimento. Nenhum registro em escola pública. Não aparece em sistema de abrigos. O único dado útil veio de uma conversa com um jornaleiro na Zona Oeste. Ele mencionou um casal de velhos que abrigou o garoto por um tempo. Parece que a mulher morreu e o homem foi internado num asilo e o menino ficou por conta própria." Eduardo assentiu lentamente. Aquilo explicava o vazio nos registros. O garoto não existia no papel. E ainda assim estava lá, segurando a mão de sua filha como se fizesse parte de tudo o que mais importava. "Continue acompanhando.
discretamente. O detetive fez que sim com a cabeça e se retirou. Eduardo pegou uma das fotos e a girou entre os dedos. Luan estava agachado num canto, encolhido contra a parede do hospital, com um copo de plástico entre os joelhos. Seus olhos, mesmo mal iluminados, mostravam o que ele se recusava a admitir em voz alta. Aquele menino não era só um indigente, era algo mais, algo que ele ainda não sabia nomear. Luan se aproximou da lateral do hospital como quem anda sobre cacos de vidro. Cada passo era calculado. Sabia que, depois do que aconteceu, não podia entrar, mas também sabia que não podia ficar longe. Não quando Isadora o esperava. Ela o esperava. Ele sentia isso. Em alguma parte do corpo, talvez nos ombros cansados, talvez no estômago vazio, ela ainda o chamava. Escondeu-se entre duas árvores no estacionamento dos fundos, onde a janela do quarto dela, às vezes, ficava aberta. Ele não podia ver o interior, mas o simples fato de estar ali, tão perto, o fazia respirar melhor. Ele segurou o papel dobrado. Havia passado a noite redesenhando o contorno do vestido da fada com uma caneta quase seca. Queria que ela soubesse que ele ainda estava por perto, que não tinha ido embora por vontade, mas não sabia como entregar. Ficou ali por 2 horas, esperando que alguém o notasse. Talvez aquela enfermeira de cabelo enrolado, talvez a moça da limpeza. Ninguém apareceu. Um carro se aproximou. Eduardo. Ele saiu do veículo com uma pasta sob o braço e olhos firmes e parou a poucos metros de Luan. Por um instante, o menino pensou em fugir, mas não fugiu. Eduardo o olhou sem raiva, sem gentileza também. Só o observava, como quem procura entender algo que não se encaixa. "O que você está fazendo aqui de novo?" Luan hesitou. "Ela me chamou." Eduardo franziu a testa. "Ninguém chamou você." A janela estava fechada. Luan apenas baixou os olhos. "Aqui." Ele estendeu a folha de papel. O desenho. Olhou com desconfiança. Os traços eram infantis, mas havia algo nele que o fez demorar um pouco mais para dobrá-lo e guardar no bolso. "Não posso permitir que você fique rondando aqui. Isso não é um parque, é um hospital." "Eu sei. E você não pertence a este lugar." Luan levantou os olhos. Havia cansaço neles, mas também algo mais fundo, um tipo de sabedoria que não combinava com sua idade. "Eu nunca pertenço a lugar nenhum." Silêncio. Eduardo prendeu a respiração por um instante. "Volte para o que quer que seja sua casa. Não quero ter que chamar ninguém para te tirar daqui." O menino assentiu, mas não se moveu imediatamente. "Só diz para ela que eu passei." Eduardo não respondeu. Apenas entrou pela porta lateral. Luan caminhou até a estação velha no fim da tarde. Lá, sob um viaduto, outros meninos acendiam uma pequena fogueira com pedaços de jornal. Ele se aproximou, dividiu o resto da maçã que guardara e deitou sobre um pedaço de lona. Um dos garotos perguntou: "Você vai voltar amanhã?" Luan olhou para o céu encoberto. A lua mal se via entre os fios e os cabos que cortavam o céu como cicatrizes. "Vou." E quando fechou os olhos, a última imagem que viu foi a de Isadora sorrindo, e não doente, não pálida, mas de asas abertas, como no desenho, voando alto por entre as janelas de um hospital que ele, no fundo, sabia que nunca teria o direito de chamar de lar. O estúdio estava escuro, e o ar ali dentro parecia mais denso do que no resto da casa. Eduardo desceu os degraus de madeira lentamente, sentindo cada rangido como um eco dos anos que não pisava ali. A maçaneta da porta era fria. O cheiro, levemente abafado, misturava poeira e verniz antigo. Nenhum empregado entrava ali há muito tempo. Não por ordem direta, mas porque todos entendiam que aquele lugar havia sido congelado no tempo. Camila amava aquele cômodo. Era o único espaço da casa que ele nunca redecorou após sua morte. Na parede ainda havia um mural com recortes de jornais antigos, lembretes escritos à mão,
partituras e fotos em preto e branco de apresentações beneficentes que ela fazia. Sobre uma bancada, o piano, coberto por um lençol bege, exibia apenas uma ponta visível das teclas brancas. Do lado, uma velha vitrola. Ele se aproximou da estante e puxou uma caixinha de madeira escura. Dentro havia um pendrive. Conectou-o ao aparelho de som. O clique foi seco. A voz de Camila invadiu o ambiente em segundos, leve, desafinada e incrivelmente viva. Vai, Dudu, canta comigo, essa parte é sua, dizia ela no meio de uma risada espontânea. A gravação era de um domingo qualquer, anos antes. Eduardo lembrava. Ela tinha convencido ele a sentar ao lado dela no piano, mas ele não cantara, só ouvira. Ele fechou os olhos. Imagens vieram rápidas. O vestido florido dela dançando pela cozinha, o cabelo preso de qualquer jeito, as mãos quentes segurando o rosto dele nos dias difíceis. E o som da risada. A risada dela era o som que mais lhe fazia falta. Sentou-se na poltrona azul, a mesma em que costumava observá-la tocar, e pela primeira vez em muito tempo sussurrou algo de volta. Eu devia ter cantado com você. A lembrança da maternidade chegou sem aviso. Camila, suada e esgotada, segurava Isadora nos braços com um brilho nos olhos que Eduardo jamais conseguiria esquecer. O quarto estava cheio de flores, mas ele só conseguia olhar para o rosto delas duas. Ela tem seus olhos, mas a minha teimosia, disse Camila sorrindo. Naquele momento, tudo parecia inteiro, simples e eterno. Mas agora, tudo o que restava era um corpo frágil numa cama de hospital, conectado a fios e monitores. Isadora dormia com a mesma expressão da mãe, os olhos semicerrados, a testa levemente franzida. Até a forma como ela torcia os lábios em repouso era idêntica. Isso partia Eduardo por dentro. Ele evitava encarar a filha por muito tempo. Não por descaso, mas porque cada traço dela era um lembrete cruel do que havia perdido e do que ele próprio havia deixado morrer em silêncio. No hospital, a rotina parecia andar em círculos, mas naquele dia, uma pequena exceção quebrou o ciclo. Luan apareceu de novo. Veio com um pote de vidro nas mãos. Era um frasco reaproveitado com tampa de plástico vermelho e mel dentro. Amarrado no pescoço do pote, um barbante segurava um papel grosso com a letra miúda e torta de criança, para Isa ficar doce de novo. Regina, a mulher da limpeza, viu o menino parado perto do portão de serviço e, depois de hesitar, levou o presente à pediatra-chefe. Doutora Paula leu o bilhete 2 vezes. Onde ele está? Lá fora, esperando. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse: traz ele, mas só por 10 minutos. Na sala da ala infantil, 2 enfermeiras cochichavam. Ele vai entrar de novo? A doutora deixou. Está sob supervisão. Mas e se o pai souber? Já não proíbe mais, só não gosta. O nome Eduardo Mendes carregava peso, mas ali, dentro daquela equipe, a influência não apagava a humanidade. Quando Luan entrou no quarto, Isadora já estava acordada. O rosto, antes apagado, reacendeu em segundos. Você voltou... Trouxe uma coisa, disse ele, sem fazer cerimônia. Ela esticou a mão com dificuldade e ele colocou o pote sobre o colo dela com cuidado. Depois, tirou do bolso outro papel, dessa vez com uma colagem improvisada de flores feitas com papel de bala. É para chamar borboleta, colar na janela. Eu não consigo levantar. Eu colo. E colou, com fita adesiva emprestada. Depois se sentou. Ficou ali, calado, olhando para ela. Eles não precisavam falar. A presença bastava. Eduardo observava tudo do corredor, em silêncio. A cena feria e curava ao mesmo tempo. Um menino sujo, sentado ao lado de sua filha, colando papel na janela com uma delicadeza que ele mesmo não sabia se conseguiria imitar. Não havia pressa, nem fingimento, nem agenda. Era só um gesto limpo.
quase puro. Camila teria chorado. Luan foi embora sem dizer muito. Apenas acenou com a cabeça e saiu com a mesma leveza com que entrou. Do lado de fora, algumas funcionárias começaram a tratá-lo com menos rigidez. "Oi, garoto. Tudo bem?" disse uma delas, segurando um pacote de bolachas. "Tá sim. Obrigado", respondeu com um leve sorriso. Aos poucos, ele deixava de ser ameaça e passava a ser conhecido. Não havia documento, ficha médica ou autorização formal. Mas havia algo maior. Ele fazia bem a alguém. E isso, dentro daquele prédio de concreto e códigos de conduta, começava a bastar. À noite, Eduardo retornou ao estúdio. A voz de Camila continuava lá. Repetia a música, os trechos desafinados, o riso fácil. Mas dessa vez, ele não sentou na poltrona. Sentou-se ao piano. Colocou os dedos sobre as teclas, sem pressioná-las. Ficou ali, apenas sentindo o frio do marfim sob a pele. Pensou em Isadora, pensou em Luan, pensou no silêncio que ocupava sua vida desde o dia em que Camila se foi, e no quanto esse silêncio vinha sendo preenchido pouco a pouco por vozes novas, vozes que ele ainda aprendia a escutar. O relógio marcava 11h47 quando Isadora começou a tremer. A enfermeira Mariana notou primeiro. Estava ajustando os cabos do oxímetro quando viu a pele da menina mudar de cor, do pálido habitual para um vermelho febril que se espalhava rápido pelo rosto e pelo pescoço. Os olhos dela piscavam com mais lentidão, como se algo por dentro estivesse afundando. "Isadora?" chamou, se aproximando. A menina não respondeu, apenas gemeu, o som fraco como um estalo de papel amassado. A temperatura disparou. 39,7! gritou Mariana, já acionando o botão de emergência. A equipe correu para dentro. Monitor, soro, gase fria. A pediatra Paula surgiu em segundos. Os batimentos estavam acelerados, o corpo tremia e os olhos vidrados davam sinais de que algo interno havia saído de controle. Na recepção, o nome Isadora Mendes começou a circular pelos fones de ouvido e sussurros apreensivos. Na cobertura de um edifício empresarial do centro, Eduardo discutia fusões e projeções de capital com outros 4 executivos. A sala era cercada por painéis de LED exibindo gráficos em tempo real. Na mão, uma caneta Montblanc girava entre os dedos, como sempre fazia quando queria acelerar uma decisão. Com a nova expansão, a proposta da Zenside passa a ser mais que viável, dizia o CFO. O telefone de Eduardo vibrou no bolso do paletó. Ele não atendeu. Vibrou novamente. E de novo. "Com licença", disse, já se levantando, o maxilar tensionado. Enquanto isso, nos fundos do hospital, Luan esperava sentado entre 2 cilindros de oxigênio vazios, num vão esquecido entre a lavanderia e a ala de hemodiálise. Ele não devia estar ali, mas sabia dos caminhos que ninguém conhecia. Regina, a mulher da limpeza, havia deixado uma brecha. "Se ela precisar de você, eu aviso", dissera ela dias atrás. Mas hoje, algo diferente o impulsionara a ir por conta própria. Uma inquietação estranha, como se algo dentro dele dissesse que Isadora não estava bem. E então ele ouviu gritos abafados, correria. Algo dentro da alma enrijeceu. Luan saiu correndo pelo corredor técnico, atravessou a ala do almoxarifado, ignorou os olhares de repreensão de 2 enfermeiras e parou na porta do quarto 407. Dentro, caos. "Isadora!" gritou, forçando a entrada. "Ei, garoto, você não pode..." começou alguém. "Deixa ele!" ordenou a doutora Paula, sem tirar os olhos do lado da cama. Isadora estava com os lábios arroxeados. Um fio de baba descia do canto da boca. Ele agarrou a mão dela com força. "Isa, tá me ouvindo? Eu tô aqui." Um dos batimentos desacelerou. O monitor reagiu. Um som agudo soou. Depois estabilizou. Pequeno, quase imperceptível.
mas bastou para fazer todos prenderem a respiração. Paula observou aquilo com uma surpresa que não sabia nomear. Na sala de reunião, Eduardo ouvia o relato da assistente com uma frieza desesperada. Não interrompia, não reagia, apenas escutava. E então desligou. Preciso sair. Agora. A reunião ainda não. Agora. No hospital, a situação já estava sob controle quando Eduardo chegou. Luan ainda estava no quarto, sentado ao lado da cama, a mão pequena da menina presa à dele como uma âncora. Isadora dormia, estabilizada, mas esgotada. Paula esperava na porta. Ela teve uma reação sistêmica aguda. A febre disparou e afetou a oxigenação. Por pouco não perdeu a consciência por completo. Mas o menino viu, correu, gritou, chamou ajuda. Ele salvou tempo precioso. E talvez mais do que isso. Eduardo entrou devagar. O quarto estava silencioso. A luz da janela desenhava sombras no lençol. O monitor apitava baixo, ritmado. Luan não olhou para ele, só ficou ali concentrado na respiração de Isadora. O que você estava fazendo aqui? Esperando. Você não devia. Mas eu vim mesmo assim. Eduardo ficou em silêncio. Ela tá melhor? Vai ficar. O menino fez menção de sair, mas Eduardo falou antes. Obrigado. A palavra saiu engasgada, mas saiu. E pela primeira vez foi sincera. No refeitório dos funcionários, o burburinho era inevitável. Foi ele quem salvou a menina. O menino da rua? Sim, o que ninguém queria por perto. E agora? Agora é diferente. O vídeo da equipe médica correndo pelo corredor com Luan à frente circulou entre celulares e mensagens privadas. Não vazou para a imprensa, ainda, mas no hospital ele já era conhecido como o menino que acordou a emergência. No carro, a caminho de casa, Eduardo não conseguia parar de ver a imagem do quarto, a mão de Luan sobre a de Isadora. A mesma delicadeza que ele vira dias antes, agora com um peso novo. Não era mais só sensibilidade, era ação, era presença. E mais do que tudo, era a evidência de que ele, Eduardo Mendes, estivera ausente. E que alguém, completamente alheio ao seu mundo, havia estado lá no momento mais crucial. Aquilo o atingiu com força. O caminho até a pequena cidade no interior era longo e silencioso. O carro de Eduardo cortava os campos abertos, deixando para trás a paisagem urbana com seus arranha-céus reluzentes, lojas de grife e cafés com paredes de vidro. Agora, tudo à sua volta parecia mais lento. Casas de fachada desbotada, pessoas sentadas nas calçadas, bicicletas apoiadas em troncos de árvores. A estrada de terra final que levava à chácara era estreita, ladeada por cerca viva e postes de madeira. Eduardo observava tudo com um misto de desconforto e curiosidade. Estava ali por um nome, Agenor, um homem sobre quem não sabia quase nada, mas que, segundo o relatório entregue por seu detetive particular, tivera um papel fundamental na vida do menino que agora vivia nos arredores do seu próprio universo, Luan. O carro parou diante de um portão de madeira gasto. Uma placa pendurada dizia Chácara Luz Divina. O nome parecia irônico, quase cômico, diante do cenário simples e gasto que se apresentava. Ainda assim, havia uma beleza sutil na desordem do lugar. O tipo de beleza que nasce do cuidado silencioso, não da ostentação. É aqui, disse o detetive saindo do carro. Do alpendre, uma senhora de avental floral acenou, indicando a entrada. Era funcionária do abrigo onde Agenor agora vivia, adaptado dentro da antiga residência. Eduardo desceu devagar. Seus sapatos de couro afundaram levemente na terra fofa. O cheiro de forno a lenha e ervas secas flutuava no ar, carregado de memórias que não eram dele. O senhor Agenor está no quarto dos fundos. Vai ser bom para ele falar com alguém, disse a mulher. Eduardo seguiu pelo corredor estreito, observando as fotos antigas nas paredes. Festas de São João, crianças com fantasias de papel crepom,
Um homem e uma mulher sorrindo ao lado de um menino de cabelos bagunçados. Ele reconheceu o menino. Era Luan, muito mais novo, mas com o mesmo olhar quieto, atento. No quarto, um homem magro estava sentado em uma cadeira de balanço, coberto por um cobertor xadrez. Tinha a pele marcada pelo tempo e os olhos ligeiramente enevoados, mas vivos. "Senhor Agenor?", chamou Eduardo com a voz baixa. O velho ergueu o rosto devagar. "O senhor é da assistência social?" "Não, meu nome é Eduardo. Eu vim saber sobre Luan." Os olhos de Agenor brilharam imediatamente. A expressão endurecida suavizou-se num instante e ele ajeitou-se na cadeira como se estivesse se preparando para contar uma história que sabia de cor. "O Luan? Ah, o nosso menino. Ele viveu com o senhor?" "Viveu, sim. Entrou na nossa vida como um raio de sol numa manhã gelada. Eu e Madalena encontramos ele na varanda, dentro de uma caixa de papelão. Estava enrolado num pano velho, tremendo de frio. Devia ter o quê? Uns 6, 7 meses no máximo." Eduardo escutava em silêncio. Madalena, ela pegou ele no colo como se fosse filho. E foi, desde o primeiro dia. Botamos o nome de Luan porque ela achava bonito. Disse que significava luz. E era isso mesmo. Ele iluminava a casa. Agenor olhou para o vazio por alguns segundos, antes de continuar. "A gente não tinha luxo, mas tinha amor. Dava leite morno, pão com manteiga, roupa lavada no tanque. Ele dormia entre nós nas noites de trovão. Tinha medo de escuro, mas nunca chorava muito. Era um menino de alma quieta." Sentiu um nó na garganta. O modo como aquele homem falava era como ouvir alguém narrando a vida de um filho legítimo. "E por que ele saiu?" Agenor respirou fundo. A resposta parecia doer. Quando Madalena adoeceu, ele ficou triste. Passava o dia todo no quintal, desenhando no chão com um galho. A gente via que ele já carregava alguma saudade dentro dele. Não falava disso, mas carregava. Quando ela morreu, foi como se a luz da casa apagasse. Eu fiquei doente pouco depois. Fui parar no hospital, depois me trouxeram para cá. E ele desapareceu. O velho estendeu a mão e puxou uma caixinha de papelão surrada debaixo da cadeira. De dentro, tirou um envelope com cuidado. Entregou a Eduardo. "Ele me deixou isso, não falou nada. Só colocou aqui do lado da cama no dia em que foi embora." Eduardo abriu com cautela. Dentro havia 2 desenhos. O primeiro mostrava o casal sorrindo, de mãos dadas com um menino. O segundo era mais sombrio. Luan sozinho, sentado debaixo de uma árvore, olhando para o céu cheio de estrelas. No canto inferior, escrito com uma caligrafia simples, havia uma frase: "Eu não quero esquecer." Por um instante, Eduardo sentiu o peso daquela frase como se fosse sua. Ele não respondeu nada, apenas olhou para Agenor e assentiu. O velho parecia em paz agora. "Ele tá bem?" perguntou com um fio de esperança. "Tá." Eduardo hesitou. "Ele tá tentando. Então diz para ele que a gente nunca esqueceu. E que ele é nosso menino, sempre vai ser." A volta para a cidade foi lenta. Eduardo segurava os desenhos no colo, olhando para eles como se fossem um mapa de algo perdido. Uma bússola apontando para um lugar que ele nunca havia visitado, mas que agora precisava conhecer. Cada traço infantil era carregado de sentimento. Não havia nada de elaborado, mas tudo ali dizia: "Eu fui amado." E talvez mais importante ainda, eu ainda me lembro. Chegando em casa, Eduardo não foi direto para o quarto. Foi até o escritório. Abriu a gaveta onde guardava documentos importantes e, com cuidado, colocou os 2 desenhos dentro de uma pasta de plástico transparente. Depois, fechou os olhos por um momento e murmurou: "O menino que não queria esquecer." O portão eletrônico se abriu devagar, emitindo um rangido metálico abafado. O carro preto deslizou pela entrada da casa de Eduardo com a cautela de quem não sabia se deveria realmente estar ali. No banco de trás, Luan observava tudo com olhos muito mais atentos do que curiosos. Ele não perguntava nada,
Apenas olhava. As janelas enormes, os vasos de plantas simetricamente posicionados, o gramado tão bem cortado que parecia de mentira. Ele nunca tinha entrado numa casa como aquela e não sabia se devia tirar os sapatos. Eduardo estacionou e desligou o motor. "Pode descer", disse, virando-se para trás. Luan não se mexeu de imediato. Estava imóvel, as mãos presas entre os joelhos. Parecia pequeno demais para aquele banco de couro. "É só por um tempo", completou Eduardo, como quem precisasse justificar para si mesmo a própria decisão. O menino assentiu, pegou sua sacola, uma mochila gasta pendurada por um só lado, e desceu. A casa era silenciosa, não havia som de televisão nem cheiro de comida, só o leve zunido do ar-condicionado e o ranger do piso de madeira sob os passos de Eduardo. "Você vai ficar nesse quarto aqui", disse, abrindo uma porta no corredor lateral. O cômodo era pequeno, mas confortável. Cama arrumada, prateleiras vazias, uma escrivaninha de madeira clara. Havia até uma janela que dava para o jardim. Luan olhou ao redor como quem pisava em um cenário de outro mundo. A primeira coisa que fez foi tirar os tênis, mesmo sem que ninguém dissesse nada. Depois colocou a mochila sobre a cama com cuidado. Não a abriu. "Tem toalha no banheiro e roupas novas no armário, qualquer coisa que precisar." Eduardo hesitou. "Você me chama." Luan não respondeu, só assentiu de novo. A simplicidade do gesto o fazia parecer um adulto silencioso em corpo de criança. Naquela tarde, Isadora estava mais acordada do que o habitual. Sua febre havia sumido. Os exames mostravam pequenas melhoras. Mas o que realmente mudara era o tom da sua voz. Ela estava animada. Queria saber se Luan viria visitá-la. Perguntou 3 vezes à enfermeira. "Não sei, querida", respondeu a moça com cautela. "Talvez ele esteja ocupado hoje." Mas às 17 horas em ponto, Luan apareceu na porta do quarto. Não usava mais a camisa surrada de antes. Vestia uma camiseta azul simples, calça de moletom e um par de tênis limpos. Os cabelos, lavados. A pele do rosto ainda tinha marcas, mas o brilho nos olhos parecia mais forte. "Você veio", disse Isadora, sorrindo com a boca cheia de pontos de soro. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado da cama e tirou do bolso um papel dobrado. Era um novo desenho. Uma ponte ligando 2 montanhas, com uma menina de um lado e um menino do outro. "Agora a gente está no meio da ponte", disse ele. "E onde termina? Ainda não sei." A notícia da presença de Luan na casa de Eduardo se espalhou em círculos pequenos, mas ruidosos. A primeira a questionar foi a governanta, que o encontrara no corredor do andar superior. "Esse menino é da rua?", perguntou, num tom meio contido, meio assustado. Eduardo respondeu com uma frieza cortante. "Ele está aqui porque eu permiti e vai continuar até segunda ordem." Depois vieram os vizinhos. Uma senhora do condomínio ligou para a secretária de Eduardo para expressar preocupação. Disfarçava como gentileza, mas a mensagem era clara. O menino não era adequado para aquele ambiente. E então vieram os comentários no clube. "O que você acha da história do Mendes? Dizem que tem um mendigo morando com ele agora. É verdade isso? Tô ouvindo cada coisa. Que o menino dormia no hospital. Isso deve ser jogada de marketing. Alguma campanha social, sabe como é." As especulações se espalhavam como pólvora entre taças de vinho e e-mails com cópia oculta. A presença de Luan incomodava não pelo que ele era, mas pelo que ele lembrava às pessoas, que a realidade, às vezes, escapa da bolha. No hospital, a equipe médica também começou a se dividir. "Você acha mesmo seguro ele morar com o pai da paciente?", cochichava um enfermeiro. "O menino tem ajudado. Ela reage melhor com ele por perto", respondia a doutora Paula. "Mas e se algo der errado? E se não der?" A questão não era mais apenas ética, era emocional. Havia um equilíbrio novo sendo testado, e ninguém sabia ao certo se era temporário ou o começo de outra coisa.
Naquela noite, Eduardo preparou 2 pratos de sopa. Um para ele, outro para Luan. Os 2 comeram em silêncio, na mesa da cozinha, iluminados por uma única luminária amarelada. Luan comia devagar, segurava a colher com educação inesperada. "Tá bom?" perguntou Eduardo. O menino assentiu. "Não tem gosto de hospital." Eduardo sorriu. Um sorriso curto, mas honesto. Mais tarde, já deitado, Eduardo leu as manchetes em seu celular. Uma delas o fez parar. Executivo renomado abriga menino de rua ligado a paciente internada. Caridade ou imprudência? A matéria não citava nomes, mas era evidente. A foto da fachada da casa aparecia ao fundo. Um blog local havia capturado a entrada do carro com Luan ao lado. Ele bloqueou a tela e soltou um suspiro longo. Estava começando. No quarto ao lado, Luan desenhava. Dessa vez, era uma árvore com raízes longas e galhos que se estendiam além da folha. No meio do tronco ele escreveu: "Ainda é cedo para saber, mas talvez aqui também dê sombra." E por algum motivo que não soube explicar, Eduardo dormiu melhor naquela noite. O barulho do telefone interrompeu o silêncio da casa antes mesmo do sol nascer. 3 toques. Silêncio. Depois, uma notificação vibrando. Em seguida, outra. E mais outra. Eduardo já estava acordado, mas não saiu da cama. Sentia que alguma coisa estava por acontecer. Algo que havia se formado silenciosamente nas entrelinhas dos últimos dias e agora finalmente se tornava visível, inevitável. Quando pegou o celular, o coração deu um pequeno salto. "Já viu isso? Urgente! Você precisa responder logo. Olha a capa do portal agora, é grave." Abriu o link. A matéria estampava a tela como um tapa. "Milionário abriga mendigo suspeito ao lado da filha doente. Hospital confirma contato direto com paciente imunossensível." Abaixo da manchete, uma imagem borrada. Luan, com a mochila pendurada num ombro só, entrando no hall da casa. A legenda não deixava dúvidas. Menino de origem desconhecida, envolvido emocionalmente com paciente infantil, agora mora sob o mesmo teto de um dos empresários mais poderosos do país. A primeira reação de Eduardo não foi raiva, foi náusea. A segunda, um cansaço quase físico. Na cozinha, o café fervia na chaleira, mas ninguém se lembrou de desligar. O som de passos apressados subia do andar inferior. Um funcionário tentou alertá-lo, mas Eduardo já estava vestido, celular na mão, mandando mensagens curtas para os diretores da empresa. "Reunião extraordinária, sala 9, 10 horas. Presença obrigatória, todos." No prédio sede da Mendes Global, os corredores pulsavam com boatos. A recepção fora invadida por repórteres. As redes sociais da empresa estavam repletas de marcações. O nome Eduardo Mendes ocupava o 2º lugar nos Trending Topics nacionais. Na sala de reuniões, os conselheiros o esperavam com rostos tensos. Havia relatórios impressos, recortes da internet, projeções de crise, notas de risco jurídico. Samuel, o diretor de comunicação, foi o primeiro a falar. "É um desastre, não só pela manchete, mas pela repercussão. Isso já foi replicado por 8 veículos. Os acionistas estão assustados." Eduardo sentou-se sem dizer nada. Usaram sua imagem com o menino. Tem fotos da casa, do portão, até da ala do hospital. A narrativa que estão vendendo é de alguém emocionalmente instável, tomando decisões por impulso, em detrimento da própria filha. "O risco à saúde da menina está sendo explorado ao máximo", completou Denise do jurídico. "Estão insinuando negligência paterna." A matéria cita fontes médicas, ainda que não comprovadas, que sugerem risco biológico. E o mercado? Queda de 4% nas ações da holding. A projeção para o próximo trimestre já foi revista por 2 bancos de investimento e estão pressionando por um pronunciamento seu. Samuel cruzou os braços. "Eduardo, a pergunta que todos querem resposta é: você pretende manter o menino sob sua tutela?"
O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu um peso de toneladas. Pretendo, disse ele enfim. Houve uma explosão contida de reações, suspiros, trocas de olhares, cabeças balançando. Isso é suicídio reputacional, disse um dos conselheiros. É princípio, rebateu Eduardo. Você não pode salvar o mundo com o nome da sua empresa, disparou outro. Eduardo se inclinou para a frente, os olhos calmos, mas firmes. Eu não estou tentando salvar o mundo. Estou tentando salvar a mim mesmo. Em casa, Luan sentia o clima mudar. Os funcionários falavam menos com ele. A cozinheira, antes cordial, agora evitava contato visual. Um jardineiro comentou alto no telefone, de propósito. Vai acabar sobrando para todo mundo essa história. Luan não perguntava, apenas observava. No fim da tarde, viu Eduardo chegar mais tarde que o normal. O homem passou reto, subiu as escadas sem tirar os sapatos, fechou a porta do quarto com mais força do que o necessário. Luan soube que algo estava errado. Eduardo se trancou no escritório por 2 horas. Leu a matéria, linha por linha, viu os comentários. Alguns o chamavam de herói, outros de louco, outros de criminoso. Milionário se desequilibra emocionalmente após perda da esposa e põe em risco a filha em troca de redenção pessoal. Era isso que diziam. Ele largou o celular, apoiou os cotovelos na mesa e ficou ali, em silêncio, encarando nada. Mais tarde, Isadora perguntou por ele. Ele tá bem? Acho que tá cansado, disse Luan. Ele fica estranho quando a TV fala dele, completou a menina. Luan não entendeu muito bem, mas assentiu. Depois, tirou um papel do bolso e escreveu algo simples. É só mentira se a gente desistir da verdade. Dobrou e deixou sobre a mesa de Eduardo, antes de ir dormir. No dia seguinte, a imprensa acampou na frente da casa. Drones sobrevoavam o telhado. Repórteres perguntavam sobre o caso do garoto. Um blog publicou fotos antigas de Eduardo com a esposa falecida e sugeriu que ele nunca superou o luto. A pressão se tornava insustentável. Eduardo convocou uma segunda reunião, desta vez com os conselheiros mais próximos. Era hora de definir seu posicionamento público. Você precisa negar, dizer que foi mal interpretado, que o menino está temporariamente hospedado por um pedido do hospital, sugeriu Samuel. Não vou mentir. Então se afasta. Diz que está com problemas pessoais. Sai da frente da empresa. Protege o nome, pelo menos. O nome que não aguenta minha verdade. Não é meu nome. Você vai abrir mão de tudo isso? Eu estou abrindo espaço para uma coisa que vale mais. Naquela noite, Eduardo jantou em silêncio com Luan. O menino não perguntou nada, mas observava tudo. Isso tudo vai passar? Arriscou de repente. Eduardo demorou a responder. Não sei. Vai ficar tudo bem? Ele olhou para o garoto. Eu vou tentar fazer com que fique. Luan assentiu. Voltou a comer. Mas por dentro algo se aquietava, porque pela primeira vez ele sentia que alguém não ia fugir. A intimação chegou numa manhã nublada, com o selo oficial do Conselho Tutelar estampado no envelope. Eduardo abriu o papel com os olhos semicerrados, como se já soubesse o conteúdo. Leu em silêncio, depois deixou o documento sobre a mesa da cozinha sem dizer nada. Luan, que o observava de longe, percebeu, mas não perguntou. A audiência seria dali a 7 dias. O objetivo: avaliar a adequação da permanência do menor Luan, sem vínculo legal ou tutelar, sob os cuidados provisórios de Eduardo Mendes. A palavra adequação ficou ecoando na cabeça dele por horas. No hospital, Isadora percebeu a mudança no pai assim que o viu. Aconteceu alguma coisa? Eduardo balançou a cabeça tentando sorrir. Nada que a gente não consiga resolver. Vai tirar o Luan daqui? A pergunta era direta, sem rodeios. O tipo de pergunta que Camila costumava fazer. Eduardo sentiu um baque no peito. Vão fazer uma audiência para decidir. Isadora encarou o teto por alguns segundos. Depois disse, posso escrever uma coisa para eles? Tipo,
Uma carta? Pode, mas ninguém garante que eles vão ler. Mas alguém vai ver. Ela tinha razão. A carta foi escrita com letra torta, linhas desalinhadas e emoção crua. Oi, meu nome é Isadora. Tenho 9 anos e eu estou doente, mas estou melhorando. Acho que é porque o Luan me ajuda. Ele não é perigoso. Ele conta histórias e me ouve. Ele me faz lembrar da minha mãe, que também falava pouco, mas dizia coisas importantes. Se vocês tirarem ele, acho que vou ficar doente de novo. Porque às vezes a gente não melhora só com remédio. A gente melhora com gente que gosta da gente. Regina, a funcionária do hospital, fotografou a carta com permissão da menina. Mandou para a doutora Paula, que a postou em uma rede de médicos pediatras. Em menos de 24 horas, a carta chegou a mais de 80 mil compartilhamentos. Tornou-se uma espécie de manifesto silencioso. A hashtag Deixa o Luan ganhou força. E para o incômodo das autoridades, ganhou também simpatia popular. No dia da audiência, a sala do Fórum da Infância e Juventude estava lotada. De um lado, conselheiros, assistentes sociais e uma promotora pública. Do outro, Eduardo, de terno sóbrio, ao lado de seu advogado. Um homem discreto, de fala baixa. Luan, em silêncio, observava tudo de cabeça baixa. Isadora não pôde comparecer fisicamente, mas sua carta estava impressa em papel timbrado da unidade médica com o carimbo da pediatra. Esta audiência não visa criminalizar ninguém, começou a presidente do conselho. Mas precisamos avaliar se o ambiente oferecido a Luan é seguro, estável e no melhor interesse dele. A promotora pediu a palavra. O menor em questão não tem documentos, não foi registrado, não passou por triagem psicossocial e está atualmente sob os cuidados de um homem emocionalmente abalado por uma tragédia familiar recente. Isso não é julgamento moral, é um alerta sobre riscos. Eduardo pediu a palavra, levantou-se, respirou fundo e falou. Eu perdi minha esposa há quase 2 anos e durante muito tempo me perdi junto. Me escondi atrás do trabalho, da lógica, dos contratos. Deixei de ouvir minha filha. Deixei de olhar para ela. E foi preciso um menino de rua, um menino invisível para todo mundo, entrar no quarto da minha filha, segurar a mão dela e me mostrar que havia algo mais. Silêncio. Ele continuou. Luan não pediu nada, não invadiu. Ele só existiu de um jeito que ninguém esperava. E isso me transformou. Não estou aqui para fingir que sou o melhor pai. Estou aqui para dizer que estou tentando ser. E que essa tentativa nasceu por causa dele. Os conselheiros se entreolharam. A promotora não reagiu. Eduardo então pegou a carta de Isadora. Esta é a voz da minha filha, e se me permitem, é a única voz que realmente importa aqui. Leu a carta em voz alta. Quando terminou, a sala estava muda. A juíza pediu um intervalo para a deliberação. Do lado de fora, repórteres esperavam. Alguns com microfones estendidos, outros com câmeras ligadas. Eduardo não falou com ninguém. Luan se sentou num banco de madeira, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, ele parecia realmente com medo. Eles vão mandar eu sair? Sussurrou. Eduardo se ajoelhou diante dele. Não sei, mas seja o que for, você não vai estar sozinho. A juíza voltou à sala com a expressão neutra. O conselho, por maioria, determina que Luan poderá permanecer sob tutela provisória de Eduardo Mendes, condicionado a acompanhamento psicológico e social com nova avaliação dentro de 60 dias. A guarda permanente dependerá de novos pareceres. Ela bateu o martelo. Não houve aplausos, mas Eduardo fechou os olhos, aliviado. Luan o olhou com um misto de confusão e gratidão. A gente pode ir para casa? Pode. Mesmo? Mesmo. No carro, a caminho de casa, Luan segurava a carta de Isadora nas mãos. Passava os dedos pelas palavras, como se quisesse decorá-las. Ela escreveu isso mesmo? Cada palavra. E ninguém mandou ela escrever? Não, ela só sentiu.
O menino encostou a cabeça na janela. Eu nunca pensei que alguém ia escrever alguma coisa sobre mim sem me xingar. Eduardo não respondeu, mas, ao parar na garagem, tocou levemente no ombro do menino e disse: "Bem-vindo de volta." O documento chegou no fim da tarde, envelope timbrado, carimbo oficial, e uma frase curta destacada em negrito: "Tutela provisória deferida, vigência, 60 dias, sujeita a acompanhamento." Eduardo leu em silêncio. Depois passou a mão devagar sobre o papel, como se precisasse confirmar com o tato que aquilo era real. Não era a vitória final, nem garantia de nada duradouro, mas era uma porta aberta, uma escolha validada. Luan estava no quintal, sentado perto das hortênsias, desenhando. Era ali que costumava ficar quando queria silêncio sem estar trancado. Eduardo foi até ele, segurando o envelope nas mãos. "Luan." O menino ergueu os olhos. A juíza autorizou. "Você pode ficar, oficialmente." Luan não disse nada de imediato, apenas observou. O silêncio durou mais do que qualquer resposta, até que ele soltou, quase num sussurro: "E se eu errar?" Eduardo se abaixou à frente dele pela primeira vez no mesmo nível. "A gente vai errar juntos." No hospital, a notícia da decisão chegou junto com outra avaliação médica. Isadora estava estável. A febre havia cessado. Os exames vinham mostrando progressos constantes e o emocional, que antes era o maior empecilho, agora era seu maior aliado. A equipe recomendou a transição parcial para casa. Um programa de cuidados domiciliares seria implementado, com visitas de enfermagem e acompanhamento semanal na unidade. Ela vai continuar o tratamento, mas agora precisa de rotina, afeto, normalidade, disse a doutora Paula. "Você acha seguro?" perguntou Eduardo, visivelmente dividido entre a esperança e o medo. "Sim, mas mais do que seguro, é necessário." Na manhã seguinte, Luan acordou mais cedo do que de costume. A casa parecia diferente. Havia cheiro de pão na torradeira e o som abafado de passos no andar de cima. Ele se levantou devagar, foi até a janela e viu o carro do hospital encostando na entrada. Era ela, Isadora. Quando entrou, de cadeira de rodas, os olhos cheios de expectativa e o rosto um pouco mais corado, tudo parou por um segundo. "Bem-vinda em casa", disse Eduardo com a voz falhando levemente. Luan segurava o encosto da cadeira. Isadora olhou para ele e sorriu. "Achei que só ia ver esse sofá nos seus desenhos." Ele riu. E naquele instante tudo parecia encaixar, mesmo que de forma improvisada. As primeiras horas foram um aprendizado. Isadora ainda estava frágil, precisava de ajuda para se locomover, para tomar os remédios nos horários certos, para se alimentar com cuidado. Mas a presença dela na casa modificou tudo. Luan ajudava nos pequenos gestos, buscava cobertas, carregava o copo d'água, trocava os canais da TV. Eduardo cuidava da medicação, lia as instruções dos enfermeiros como se fossem cláusulas de um contrato milionário. E, em meio a essa dança sutil de adaptação, algo novo surgiu: calma. Na empresa, a situação era outra. Os acionistas continuavam pressionando, as ações oscilavam e os tabloides insistiam em pautas ambíguas. Humanidade ou instabilidade? Eduardo Mendes adota órfão enquanto empresa perde valor. O coração do CEO: filantropia genuína ou fuga emocional? A imprensa se dividia. Colunistas elogiavam, influenciadores atacavam. Advogados da holding recomendavam silêncio. Mas Eduardo tomou uma decisão: não dar entrevistas, mas também não se esconder. O que você quer que digamos à imprensa, então?" perguntou Samuel, novamente exaltado. "Que estamos aprendendo, como qualquer família. Isso não é marketing. Eu não quero que seja." Na casa, pequenas alegrias começaram a se acumular. Na primeira noite dos três juntos, Isadora pediu pizza. Era algo trivial,
mas havia meses que não comia nada que não fosse supervisionado. Tem que ser de marguerita, igual a que mamãe fazia, disse ela. Eu não sei se ela fazia pizza, Isa, respondeu Eduardo. Fazia sim. Uma vez queimou, mas disse que era versão rústica. Eles riram juntos. Luan não conhecera Camila, mas ouvi-la citada assim o fazia sentir parte da história. Ele desenhou a cena depois, os três em volta da mesa, a fatia de pizza torta no prato, o riso solto. À noite, Eduardo passou pelo quarto de Isadora para checar se estava tudo bem. Encontrou a luz acesa, ela lendo e Luan ao lado, desenhando um jogo de tabuleiro improvisado. Hora de dormir, disse ele, mas sem autoridade. Apenas como aviso. Isadora guardou o livro. Pai, Eduardo parou na porta. Esse foi o melhor dia desde que mamãe se foi. Ele não respondeu, só assentiu. E ao sair, fechou a porta com cuidado, com reverência. Luan ficou acordado por mais um tempo. Deitado no colchão ao lado da cama de Isadora, olhava para o teto, onde haviam colado pequenas estrelas que brilhavam no escuro. Você acha que a gente vai conseguir ficar assim por muito tempo? Sussurrou. Isadora bocejou. A gente não tem que saber. Só tem que estar. Na varanda, Eduardo olhava para o céu. Tinha um copo de água nas mãos e os pensamentos em espiral. Pensava em Camila. Pensava em tudo que havia deixado escapar. Mas agora começava a pensar no que ainda podia construir. Não era muito, mas era suficiente. Era uma segunda-feira de céu nublado quando a carta chegou. Eduardo estava no escritório da casa, resolvendo pendências administrativas, quando a campainha tocou. A funcionária entregou um envelope manchado de umidade, sem remetente. Apenas seu nome escrito em letras finas e incertas. Para o senhor Eduardo Mendes, sobre Luan. Ele abriu com desconfiança. Dentro havia uma carta manuscrita em papel comum. O conteúdo o fez prender a respiração. Meu nome é Raquel, sou mãe do Luan. Dizem que estou morta, mas não estou. Tive problemas, sim, muitos, mas estou sóbria há mais de um ano. Quero ver meu filho. Não quero criar escândalo. Só preciso saber se ele está bem. E, se possível, se posso tê-lo de volta. Com verdade, com dignidade. Meu endereço está abaixo. Sei que pode não acreditar. Mas, por favor, venha ver. O papel tremia nas mãos de Eduardo. A primeira reação foi incredulidade. Depois veio a raiva. E, por fim, o medo. Frio, paralisante. Ele caminhou pela sala com passos curtos, tentando organizar os pensamentos. Precisava confirmar. Precisava saber se era verdade. Chamou o detetive. Mandou o endereço. Pediu descrição. Em 48 horas, a resposta chegou. Raquel Santos, 37 anos. Histórico de internações por dependência química. Morou em abrigo para mulheres durante 2 anos. Está de fato sóbria há 14 meses, segundo relatórios do abrigo. Atualmente trabalha como auxiliar de cozinha em um restaurante comunitário. E é mesmo? A mãe? Sim. O hospital onde Luan nasceu tem registro da internação dela. Nome da mãe, Raquel Santos. Nenhum nome do pai. Luan saiu do hospital após 3 dias. Foi abandonado sem registro formal. O resto, o senhor já sabe. Eduardo fechou os olhos. A história, até então tão linear, havia sido rasgada por dentro. Contou a Luan 2 dias depois. Estavam no quintal, ele desenhando um avião de papel e Eduardo aparando uma planta ressecada. Luan, preciso te falar uma coisa. O menino levantou os olhos. Alguém apareceu, dizendo ser sua mãe. O silêncio que se seguiu foi profundo. Nenhuma reação imediata, nenhuma palavra. É verdade? Perguntou Luan por fim. Parece que sim. Os dados batem. Ela escreveu uma carta. Ela está viva? Está. Está sóbria. Quer te ver. Por quê? Porque talvez esteja tentando acertar Luan as abaixou coisas. os olhos de novo. Eu não sei o que pensar. Eu também não. Naquela noite, Eduardo mal dormiu. Revivia a carta, os relatórios, a expressão confusa de Luan. Era como caminhar sobre vidro.
Cada passo podia cortar mais do que o anterior. No dia seguinte, ligou para Raquel. A voz do outro lado da linha era baixa, vacilante. Alô? É Eduardo, o homem que está com Luan. Silêncio. Achei que o senhor não fosse ligar. Eu também achei. Raquel suspirou do outro lado. Eu não quero confusão. Só quero a chance de olhar para ele. Nem sei se ele vai me reconhecer, mas eu preciso tentar. Eduardo hesitou. Depois disse: a gente vai. A visita aconteceu em um sábado. Lugar neutro. Uma sala cedida por uma assistente social. Luan chegou de mãos dadas com Eduardo. Tinha os olhos arregalados, mas o queixo firme. Raquel já estava lá. Cabelos presos, roupas simples, mãos trêmulas. Quando viu o menino, o mundo pareceu parar. Luan, ela não se aproximou de imediato. Você tá grande, tá bonito. Luan olhou para Eduardo. Eu não lembro de você, disse o menino. Eu sei, e você não precisa. Só queria ver você e te pedir desculpa por tudo. As lágrimas escorreram devagar. Não eram dramáticas, eram baixas, respeitosas. Você me deixou? Perguntou Luan, a voz baixa. Eu fui fraca, estava doente, mas não era de maldade. Eu só não sabia como ser mãe. E agora sabe? Raquel tremeu por dentro. Ainda não sei se consigo. Eu estou tentando. Mas estou tentando. Silêncio. E se eu não quiser voltar? Ela respirou fundo. A decisão é sua. Eu só precisava olhar nos seus olhos e dizer que não era porque você não valia. Era eu. Só eu. Na volta para casa, Luan não disse nada. Eduardo também não. No jantar, o menino empurrou o prato com o garfo. Você acha que eu deveria ir? Eu acho que você tem o direito de escolher, mas o direito também de não saber ainda. Eu tô com medo de magoar alguém. Isso é o que torna você quem você é. Luan olhou para ele. Eu não quero sair daqui. Eduardo não respondeu. Só colocou a mão sobre a mesa, ao alcance da mão do menino. E Luan encostou a dele ali, sem dizer mais nada. O prédio do Fórum da Infância e Juventude recebia seus primeiros raios de sol de um dia abafado. O corredor estava silencioso, exceto pelo som metálico da varredura dos detectores de metais. Advogados, assistentes sociais e funcionários passavam apressados. A tensão era quase palpável. Dentro da sala de audiências, o juiz já aguardava. A decoração era tradicional. Painéis de madeira escura, cadeiras forradas, uma mesa central com o brasão do tribunal. De um lado, a promotora, com documentos organizados em pilhas. Do outro, o advogado de Raquel, ajustando os óculos e revisando notas. Perto dali, 2 conselheiros trocavam olhares. No fundo, a assistente social esperava, e à esquerda, o advogado de Eduardo preparava-se para intervir caso fosse necessário. A porta se abriu. A assistente social entrou primeiro, com Raquel ao lado. Ela parava a cada passo, visivelmente emocionada, segurando firme uma pequena bolsa. O olhar de Raquel oscilava entre esperança e medo, enquanto cumprimentava o advogado com um aceno delicado. Em seguida, entraram Eduardo e Luan. O garoto estava de mãos dadas com o pai. A postura de Eduardo era firme. Ombros alinhados, expressão serena. Luan, por sua vez, mantinha o olhar baixo. Havia silêncio, mas seus passos eram decididos. Ao alcançar o tribunal, sentaram-se. Eduardo à direita, Luan à sua frente, com os pés quase tocando o chão. O juiz abriu a sessão. Em nome da infância e juventude, declaro iniciada esta audiência. Estamos aqui para avaliar o pedido de reintegração familiar da mãe biológica, senhora Raquel Santos, e o pedido de continuidade da guarda provisória sob o senhor Eduardo Mendes. Exponham-se os argumentos iniciais. A promotora assumiu a palavra. Excelência, bem como consta nos autos, a requerente, apesar de seu passado marcado por dependência, está em abstinência há mais de um ano, em tratamento regular, e tem plenas condições de oferecer um ambiente estável. No entanto, a criança, de acordo com a avaliação de equipe multidisciplinar,
Hoje se encontra emocionalmente consolidada sob os cuidados de seu tutor atual, Sr. Eduardo Mendes, que provê estabilidade, suporte emocional e rede de apoio. Recomendamos a continuidade da guarda provisória até nova deliberação. O advogado de Raquel solicitou a palavra. Meritíssimo, minha cliente reconhece seus erros e assume total responsabilidade. Deseja restabelecer o vínculo com o filho e ajudar a construir um futuro mais saudável. Ela entende que há uma rotina estabelecida, mas pede ao tribunal periodicidade de convivência, com supervisão, e a criação gradual de um novo equilíbrio familiar. O silêncio caiu na sala. Seguiu-se uma breve pausa antes de o juiz chamar Eduardo para falar. Senhor Mendes, o senhor deseja se manifestar? Eduardo respirou fundo, levantou-se e caminhou até a pequena plataforma onde poderia confrontar os presentes com suas palavras. Meritíssimo. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje não apenas como tutor legal, mas como alguém que se reconhece imperfeito. Perdi minha esposa há 2 anos e na perda me perdi também. Fiquei ausente, emocionalmente e fisicamente, de minha filha. Foi preciso que alguém, um menino de ninguém, entrasse na nossa dor e me mostrasse o caminho de volta. Ele fez uma pausa, o olhar firme. Recebi a visita da mãe biológica dele. Soube do seu histórico, do seu esforço, da sua recuperação. Fiquei feliz por ela estar viva e lutando. Quero do fundo do coração que ela encontre seu lugar de paz, dentro ou fora da vida dele. Mas também vejo uma criança inteira que hoje vive uma rotina segura, com estímulos, afeto, períodos de descanso, amigos e uma casa que passou a chamar de lar, palavra que por muito tempo Érica, Isadora, repetiu sem saber o significado real. Ele respirou fundo, a voz embargada. Luan decidiu estar conosco. Não disse que ama mais ou menos. Disse que quer ficar. O tribunal tem o dever de respeitar essa vontade, especialmente quando encerra de forma tão clara e madura. Se me permitem, a criança pode crescer com visitas monitoradas sem sofrimento. Mas tirá-lo disso seria quebrar a ponte que ele construiu com o próprio passado. E comigo e com minha filha. Sentou-se. O ambiente ficou carregado. O juiz, confirmando lentamente com a cabeça, perguntou a Luan: "Você fala se quiser." O menor respirou fundo. "Eu sei que ela é minha mãe", começou em voz firme. "E eu gosto dela. Mas ela me abandonou, né? Eu lembro de mais nada. Aqui perto do pai, da Isadora, eu me sinto bem. Eu fiz amigos, eu tenho casa. Eu não sei onde eu estaria se voltasse com ela." A voz vacilou, mas ele continuou. "Ela pode vir me ver quando for seguro, mas por agora eu quero ficar com essa casa." Ele apertou os dedos do pai. Eduardo olhou para o juiz, que então olhou para Raquel. Ela engoliu seco. Lágrimas escorriam discretamente. O juiz respondeu com voz branda, mas firme. "A corte registra a opinião da criança, cujo grau de maturidade consideramos adequado. Nessa audiência, a vontade do menor prevalece. Determino que a guarda permaneça com o senhor Eduardo Mendes. A mãe terá visitas semanais supervisionadas por assistente social, atualizações obrigatórias sobre o menino por pelo menos 3 meses até nova avaliação." Ele bateu o martelo, pôs fim à audiência. Silêncio. Então o juiz suspirou. "Parabéns a todos pela postura e responsabilidade. Entendemos que o caminho da família, como da sociedade, é complexo." E aplaudiu mentalmente ao ouvir 2 pequenos soluços, de Raquel e do próprio Luan. Depois, todos levantaram-se. A audiência se dissipou em sussurros, abraços contidos e rumo à porta. Lá fora, no corredor, Raquel foi a primeira a estender a mão a Eduardo. Ele apertou-a com leviandade, reconhecendo a partida que havia surgido das cinzas da dor. Luan se aproximou timidamente. "Eu sinto muito", sussurrou ele, olhando nos olhos de Raquel. Ela assentiu com gratidão. "Obrigada por me lembrar de quem eu fui." Eduardo pegou Luan pela mão.
Vamos voltar para casa? E juntos partiram. Luan olhava para trás uma última vez. Sorriu. Acreditou. A cerimônia aconteceu em uma manhã clara de sábado. Havia um pequeno chá providenciado por Eduardo, bolo de chocolate, suco de maracujá, algumas flores brancas e fotos de família espalhadas por uma mesa no quintal. A advogada e o juiz apareceram primeiro, depois Regina, doutora Paula e outros apoiadores do hospital. Havia também uma pequena gravação da audiência, exibida brevemente em um tablet, revisitando aonde tudo começara. O juiz se sentou em frente à mesa improvisada, olhando para os presentes. Pediu silêncio e disse: "Estamos aqui para formalizar o termo de adoção do menor Luan Santos Mendes, já sob tutela provisória do senhor Eduardo Mendes. Confirmo o consentimento da mãe biológica, senhora Raquel Santos. Cumpre-me perguntar, todos os envolvidos confirmam o desejo de seguir com essa adoção?" Eduardo assentiu, a voz firme. "Sim." Isadora, ao lado, sorriu de lado, as mãos entrelaçadas. Raquel tomou fôlego e falou: "Sim." O juiz passou o documento e explicou brevemente. Eduardo assinou por último e em seguida segurou a mão de Luan. Quando o juiz declarou: "A partir de hoje, vocês são oficialmente pai, mãe e filha", houve silêncio por um segundo. Depois, aplausos, alguns sorrisos espontâneos e lágrimas de emoção. Luan olhou para Eduardo e depois para Isadora. Um sorriso tímido, mas genuíno, floresceu. Na segunda-feira, na escola de Isadora, uma pequena apresentação foi organizada. As crianças deveriam falar sobre o que é uma família. A professora chamou a garota. Ela subiu ao palco improvisado com a mão de Luan apertada ao lado dela. "Eu sou Isadora e essa é minha irmã." "Ops, meu irmão agora, Luan. Para mim, família é quem te cuida quando você está doente. É quem te ensina a desenhar. É quem te abraça sem esperar nada em troca." A frase básica tornou-se emocionante porque ela citou um exemplo real. Falou sobre Luan colando borboletas na janela do hospital, sobre as pizzas e os risos, sobre o abraço após a audiência. A plateia, adultos e crianças, ficou calada por segundos. Quando ela terminou, uma salva de palmas tomou conta. A professora registrou em vídeo discretamente. Naquele mesmo dia, o vídeo foi postado por um pai de outra criança. Logo, ganhou milhares de compartilhamentos. As mensagens vinham do país inteiro. Nem todo herói usa capa. Alguns só seguram a mão de outra criança. Essa menina de 9 anos explicou o que eu tentava dizer com discursos. Isso é o que o futuro deveria parecer. A hashtag Família Mendes viralizou. Eduardo recebeu dezenas de mensagens de apoio, ex-sócios, colegas de escola e até do ex-presidente da holding. Alguns diziam que essa era a imagem que valia mais do que os gráficos de mercado. Na semana seguinte, ele anunciou oficialmente um projeto social, um abrigo para crianças em situação de rua ou vulnerabilidade, com apoio médico, psicológico e espaço para convivência. O projeto se chamaria Abrigo Camila, em homenagem à esposa falecida, cujo nome sempre aparecia nos momentos mais frágeis que Eduardo enfrentava. A proposta foi apresentada com texto e imagens. Uma casa grande com sala de convivência, quartos compartilhados, um pequeno gramado e salas para escola e psicologia. No lançamento, Eduardo fez um discurso. Camila acreditava que pequenas pontes são maiores que muros. Este abrigo é essa ponte. É uma forma de agradecer pelo que ela me ensinou. Que família não é só quem nasce, é quem escolhe ficar. No vídeo de lançamento, apareciam Luan, Isadora e Regina sorrindo ao lado do banner com o nome Abrigo Camila. A noite caiu suave. Na varanda da casa, os três, Eduardo, Isadora e Luan, sentaram-se juntos. Luzes de fada penduradas balançavam com o vento. Sem pressa, sentiram que, por enquanto, a história avançava de um jeito novo. Isadora apoiou a cabeça no ombro do pai. Luan encostou a cabeça na outra lateral. Eduardo olhou para as estrelas artificiais da varanda. Disse baixinho:
Obrigado. Eles ficaram ali, em silêncio, seguros. Era pouco, mas parecia suficiente. Era lar. O caminhão chegou antes do previsto, estacionando em frente ao portão verde-oliva da nova casa. Não era cercado por muros altos, como o apartamento anterior, nem possuía sistema de segurança de última geração. Era simples, térreo, com um pequeno jardim na frente e 3 janelas viradas para o sol da manhã. Luan foi o primeiro a descer do carro, curioso. Isadora veio logo depois, segurando um vaso com uma planta torta que insistira em trazer. Eduardo parou na calçada, observando tudo em silêncio. Ali estava a casa que escolhera não por status, mas por propósito. Uma varanda espaçosa, um quintal para correr e um cômodo extra que já imaginava transformado em ateliê infantil. A mudança representava mais do que um endereço. Era o fim de um ciclo marcado por culpa, silêncio e muros invisíveis. Dentro da casa, o cheiro de tinta nova ainda estava presente. As paredes tinham cores suaves, areia, verde claro e um azul discreto no corredor. A sala principal estava vazia, exceto por um tapete grande e algumas almofadas no chão. A mobília ainda chegaria, mas por hora era o vazio que acolhia os 3. Isadora correu para os fundos e gritou: "Pai, tem um balanço!" Luan apareceu logo depois com um grito de surpresa. "E tem uma mangueira com esguicho! A gente pode brincar?" Eduardo riu pela primeira vez em dias. "Usem à vontade, mas sem molhar as caixas com os livros." Aquela casa não tinha luxos, mas tinha espaço para a vida. E era isso que Eduardo buscava: abrir mão do excesso para abraçar o essencial. A venda da cobertura e de um dos carros havia bancado não apenas o imóvel, mas também a primeira etapa do abrigo Camila, agora em obras a alguns quilômetros dali. Os sócios não compreenderam bem sua decisão, mas Eduardo sequer tentou justificar. Durante a tarde, montaram juntos as primeiras coisas. Isadora desenhava etiquetas para caixas. Quarto do Luan, coisas de comer, livros importantes, lembranças da mamãe. Eduardo carregava caixas com cuidado inusitado, como se estivesse organizando as peças de um novo mundo. Já Luan parecia em êxtase. Ria ao descobrir uma rede enrolada em plástico ou um jogo de dominó guardado por Camila anos antes. Quando a noite caiu, estavam exaustos. Comeram sanduíches na sala, sentados no tapete, entre caixas abertas e uma lanterna improvisada como luminária. Falavam sobre coisas simples: o gosto do suco, o cheiro das plantas, o som distante dos grilos no quintal. Era uma conversa sem pressa, feita de pequenas pausas e muitos sorrisos. Mais tarde, Luan encostou-se a Eduardo no sofá improvisado. "Essa casa parece mais nossa, porque ela é", respondeu Eduardo. "Cada canto aqui foi pensado para isso. A gente vai ficar aqui para sempre, enquanto for bom pra gente, enquanto for lar." No quarto ao lado, Isadora colava desenhos nas paredes. Um deles mostrava 3 figuras de mãos dadas, embaixo de um telhado inclinado. Acima, em letras coloridas, lia-se: "Agora é casa de verdade." Nos dias que se seguiram, a rotina se estabeleceu. Café da manhã com pão na chapa, Luan arrumando os livros na estante baixa, Isadora colocando flores do quintal em potes de vidro. Eduardo, aos poucos, se acostumava com o som de risadas de manhã, com o toque das mãos pequenas em seu braço e com a ausência daquela solidão gelada que costumava ocupar os corredores de sua antiga vida. Durante uma tarde de sábado, sentaram-se todos juntos no quintal. Isadora lia em voz alta um trecho de um livro de aventura. Luan escutava atento, com as mãos sujas de terra. Eduardo, de olhos fechados, ouvia mais o som das vozes do que as palavras. Não era um momento grandioso, era só um momento, mas para ele significava tudo. Na semana seguinte, instalaram o último móvel da sala, uma estante de madeira clara com os porta-retratos. Fotos de Camila, agora ao lado das de Luan e Isadora. Uma composição nova, mas coesa, sem substituição, apenas soma.
Na varanda, ao fim de mais um dia simples, Isadora cochichou para o irmão. Você viu como ele está mais leve? Quem? O papai. Luan assentiu. Antes ele era tipo uma armadura. Agora parece um cobertor. Isadora riu. E você era um vento. Agora está virando raiz. Luan sorriu, sem entender tudo, mas gostando da ideia. Lá dentro, Eduardo lavava pratos enquanto cantarolava. Sem pressa, sem angústia. Ali, naquela nova casa, construída com perdas, renúncias e encontros inesperados, havia finalmente espaço para a paz. Não perfeição, não ausência de dor, mas abrigo. Não só físico, mas emocional. E isso, mais do que qualquer coisa, era o que Camila teria desejado. A varanda estava decorada com fitas de tecido cru, lanternas de papel e algumas flores do quintal colhidas por Isadora. Sobre a mesa, brigadeiros disformes e um bolo de morango com cobertura feita por Luan, que insistira em aprender a receita dias antes. Era o aniversário de 10 anos de Isadora, e o primeiro em que ela parecia verdadeiramente feliz. As crianças da escola começaram a chegar por volta das 4 da tarde, trazendo sorrisos, pacotes embrulhados em papel reciclado e desenhos feitos à mão. Eduardo recebeu todos com um sorriso gentil. Não usava terno, usava camiseta, jeans e chinelos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não precisava vestir uma armadura. Isadora correu de um lado a outro com Luan, organizando brincadeiras improvisadas como pique-música, mímica misteriosa e teatro de fantoches. Em certo momento, chamou todos para o quintal e fez um discurso pequeno, mas sincero. Eu queria agradecer, porque antes eu não gostava de aniversários. Achava que era um lembrete de que a mamãe não estava aqui, mas agora é diferente, porque eu tenho vocês. E ele, apontou para Luan, meu irmão, meu melhor amigo. Ele me ensinou que a gente pode rir mesmo quando a saudade está doendo. Houve um silêncio afetivo. Depois, palmas. No fim da tarde, quando o céu começava a mudar de cor, Eduardo chamou Luan para dentro. O menino vestia uma camiseta azul clara e segurava um violão que Regina havia lhe dado meses antes. Tem certeza de que quer cantar? É a música dela, né? Respondeu. A que ela gostava. A que você disse que ela cantava para Isa dormir. Então, é agora. Vai com calma. Respira. Luan assentiu. Quando voltou à varanda, subiu no banquinho de madeira e esperou que todos silenciassem. Dedilhou o violão com mãos pequenas e um pouco trêmulas. Então, começou a cantar. A voz era suave, ainda um pouco desafinada, mas doce. A melodia era a preferida de Camila, uma canção antiga de ninar, cheia de palavras simples sobre estrelas, janelas e esperança. A letra falava de um céu que nunca dorme, de mães que moram nas nuvens, de filhos que seguem em frente mesmo quando tudo parece quebrado. As pessoas ficaram quietas. Algumas mães enxugavam discretamente os olhos. Crianças, mesmo sem entender tudo, sentiam a vibração no ar. Isadora chorava baixinho, sentada no degrau, com as mãos sobre os joelhos. Eduardo, parado mais ao fundo, tinha os olhos marejados. Aquele momento era mais que música, era reconciliação. Era a voz de um menino sem berço, que agora ajudava a reconstruir a memória de uma mulher que ele nunca conheceu, mas que sentia fazer parte de tudo. Quando a música terminou, houve um segundo de silêncio absoluto. Depois, aplausos sinceros. Luan desceu do banquinho e Isadora correu para abraçá-lo. A festa continuou com leveza. Os últimos raios de sol atravessavam as frestas da varanda. As velas foram apagadas entre risos e sopros compartilhados. O presente mais elogiado foi um quadro com colagens feitas por amigos que trazia a frase: "Família é a arte de ficar". Já quase à noite, com as crianças indo embora e a casa voltando ao silêncio, Eduardo permaneceu no mesmo canto da varanda.
Sentado, os pés descalços tocando o piso de madeira, ele observava os dois, Isadora dançando em círculo sozinha e Luan recolhendo pratos e copos com atenção. A câmera, se existisse, giraria lentamente sobre os rostos. O dela iluminado pela liberdade de sorrir, o dele pela responsabilidade de cuidar. E então, pararia no rosto de Eduardo. Um sorriso contido, os olhos úmidos, mas calmos. A mão repousada sobre o peito, como quem sentia um ritmo novo, mais leve. Não havia falas finais, nenhuma grande revelação. Apenas um silêncio cheio de vida. Ali estava ele, um homem que perdera tudo e depois encontrou o que importava. Não nas cifras, nem nos prédios altos, nem nos planos perfeitos, mas ali, num abraço apertado, numa nota desafinada, numa tarde que cheirava a bolo e saudade. Era paz, finalmente. E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.